Bíblia em Lucas, capítulo de número 10, verso de número 25. Nós vamos estudar sobre a parábola do bom samaritano. Glória a Deus. Que diz assim: Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nós temos uma passagem aqui bem interessante sobre essa parábola do bom samaritano. Jesus, ele é apanhado. Jesus, de repente, aparece esse homem, melhor dizendo, e esse homem tenta o apanhar em alguma coisa. E esse homem, intérprete da lei, conhecedor da lei, ele se levanta e, com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse homem era um teólogo judeu, um homem que conhecia
as Sagradas Escrituras, o homem versado nos 5 primeiros livros de Moisés, o Pentateuco, e de repente ele se levanta, e está o povo ali reunido para ouvir o nosso Senhor Jesus Cristo. E de repente esse homem se levanta, como de costume na cultura, e a motivação desse homem não era com o intuito de aprender alguma coisa, mas sim tentar apanhar Jesus em alguma falta, pôr Jesus à prova, colocar Jesus em descrédito. Então a gente observa que esse homem está ali reunido e as pessoas agora estão com os ouvidos atentos, estão atentos à situação que está acontecendo. Porque um mestre da lei se levanta, o intérprete da lei se levanta, então, para interpelar Jesus Cristo. Então, algo importante está acontecendo ali, e ele está querendo causar algo importante ali. E a gente observa que a motivação desse homem, embora religioso, era uma motivação errada, era uma motivação equivocada. E a gente tem falado bastante sobre essa questão da motivação errada, o propósito errado. E ele pergunta para Jesus: que farei eu para herdar a vida eterna? Então ele acha que ele precisa fazer coisas para herdar a vida eterna. Ele acha que ele precisa fazer alguma coisa para alcançar a misericórdia e a graça de Deus. Ele pensa que ele é responsável por alguma coisa. E ele diz: que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus, ele coloca o seu, ele coloca essa pessoa e devolve com uma outra pergunta. E ele diz assim: como está escrito na lei? Como que você interpreta esse negócio? Como um bom mestre e como um bom judeu, ele devolve com uma outra pergunta, ele não responde. E diz uma certa feita que perguntaram para um rabino: por que vocês judeus respondem uma pergunta com outra pergunta? Respondem uma pergunta com outra pergunta. E aí esse rabino, esse mestre judeu, ele vira e fala: acaso alguma coisa errada nisso? Então ele devolve novamente a pergunta para a pessoa e não responde. Então, irmãos, ele fala: que farei eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus vira para ele e fala: como é que está escrito na lei? Como é que é? Como que você interpreta? E aí ele vira e fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então, esse homem que tenta apanhar Jesus em algo, agora ele se vê totalmente numa situação que ele não queria. Ele não queria estar nessa condição agora. Ele queria o quê? Que Jesus respondesse algo que ele queria ouvir, ou algo que viesse comprometer o nosso Senhor Jesus Cristo.
E ele, como intérprete da lei, ele respondeu corretamente. Ele conhecia, ele tinha a lei na sua mente. Ele tinha Deuteronômio 6:5, Levítico 19:18 na sua mente. Então ele responde corretamente. E Jesus vira para ele e fala: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ele achava que ele seria justificado. Ele achava que ele alcançaria a vida eterna se ele fizesse algo de si mesmo. Se ele cumprisse essa palavra. De fato, a lei é boa, o mandamento é bom, a lei é santa, é perfeita e justo. O problema, sabe qual é? O problema reside no pecado. O problema é o pecado que está no ser humano. E o único que foi possível cumprir a lei de Deus, a lei, cumprir na sua totalidade, na sua integralidade, foi o nosso Senhor Jesus Cristo e ninguém mais. E diz a palavra do Senhor que se você viver segundo a lei, tranquilo. Mas se você tropeçar em um dos pontos que for, dos menores pontos que for, você é culpado de todo o restante. Então, Jesus ele devolve para esse homem. O que você interpreta? Como que você vê na lei? Que forma você interpreta isso? E ele disse esses mandamentos de Deuteronômio 6:5, Levítico 19:18. E Jesus vira para ele: faça isso e você vai viver. Só que ele não vivia isso. Ele tinha conhecimento disso, mas não praticava isso. Ele tinha uma religião, ele pertencia a uma religião, ele pertencia a um sistema, mas esse sistema não o justificava diante de Deus. Não declarava inocente diante de Deus. E a gente observa que ele tentou se justificar. E ele se esquiva. Ele tenta sair fora dessa situação. E ele responde no versículo 29, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Quantos que hoje têm uma religião, pertencem a uma religião, mas não praticam verdadeiramente aquilo que é para ser praticado? Muitos que se dizem evangélicos, mas perguntam: quem é o meu próximo? De quem eu serei o próximo? Tem muitos que dizem evangélicos, servo de Deus, mas a todo instante querem se justificar. Querem se justificar, mas não conseguem. Não conseguem. E a postura de justificar-se está ligada à justiça própria de alguém que tem uma religião hipócrita e longe de Deus. Então, quem fica tentando se justificar diante daquilo que não faz, está equivocado, está errado. Então esse homem, ele tenta se justificar, ao invés de ele virar e falar: realmente eu estou errado e eu preciso me consertar, e eu preciso verdadeiramente praticar esse negócio. Mas não. Quem é o meu próximo? Dá uma de desentendido, sabe? Quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a parábola dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó,
quando caiu na mão de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. E aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Então Jesus está conversando com esse homem, agora ele entra com essa história. E as pessoas estão atentas ouvindo isso daqui. E de repente, o interessante é que quando fala que desce, é porque essa descida tem uma importância muito grande. Esse sacerdote estava em Jerusalém, e ele descia pela estrada. Ele estava mais ou menos 1000 metros acima. E ele vai descendo. Uma estrada muito perigosa, uma estrada muito complicada. Porque em Jericó viviam muitos sacerdotes, levitas, residiam em Jericó. Se ele está descendo e não subindo, é porque ele está voltando do templo. Ele havia acabado de ministrar, de cumprir o seu trabalho, a sua tarefa, desempenhar a sua tarefa ali no templo. Então, essas informações que Jesus dá é de extrema importância. E ele está descendo por aquela estrada. E ele vê o homem e passa pelo outro lado, ou passa de largo, como está provavelmente na sua tradução aí. Então esse homem age com indiferença. Ele primeiro pensa: eu estou cerimonialmente puro. Esse homem está quase morto ou morto. E ele pensa: eu não posso me sujar, eu não posso ficar impuro, porque nem sequer sei se ele está morto ou não. E outra coisa, isso não me diz respeito, esse negócio. E ele não consegue discernir se era um grego, se era um romano, se era um samaritano, ou se era um judeu, porque ele estava o quê? Sem as roupas. E aqui o que dá a entender é que é um judeu simples, que está também seguindo o seu caminho, mas ele foi assaltado, e ele está sem roupa. Então não dá para identificar se ele é um grego, judeu, romano, samaritano, quem ele é. Então, não é comigo o problema. Então eu vou me embora. De repente vem um levita, e ele vai descendo também. Com certeza, pela descida, o levita viu o que estava acontecendo. Com certeza ele viu. E o levita, quando ele chega ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. O levita, provavelmente aqui fazia parte do coro da adoração do templo. Tinham sacerdotes que ministravam no templo, alguns levitas ajudavam. Mas aqui é alguém que faz parte da adoração. Porque tinha um turno da adoração no templo, como foi instituído por Davi. E é um homem que faz parte da adoração,
faz parte da religião, trabalha no templo, ministra diariamente no templo, agora ele vê e também passa pelo outro lado, dizendo e pensando: esse negócio também não é comigo. Então, irmãos, a gente vai observando que muitas vezes as pessoas adotam uma postura de imparcialidade, não querem se envolver. Esse negócio não me diz respeito, eu não tenho nada a ver não tenho nada a ver com isso. Então, se quiser, que ele que resolva os seus problemas. Então você vê que eram pessoas que trabalhavam na casa de Deus, eram pessoas que estavam ali ministrando as coisas de Deus. Então a gente vê que aqui há indiferença, e muitos hoje agem com indiferença diante do sofrimento alheio. Quem é o teu próximo? De quem será o teu próximo? Quem será o teu próximo? De quem eu serei o próximo? Mas aí a gente observa que eram homens, exemplos de piedade, homens que davam um exemplo de santidade, um intérprete da lei, um sacerdote, um homem santo, um homem que usava as coisas, usava roupas diferentes, o homem que estava ali ministrando as coisas santas, e que ele deixa a religiosidade tomar conta. Não adianta nada eu conhecer a palavra de Deus, se a palavra de Deus estiver só na minha mente e não descer para o meu coração. Se a palavra de Deus não desce ao teu coração, busque ao Senhor, porque está errado. Aqueles homens se declaravam justos, santos, melhores, e não podia ajudar, não podia estender a mão, sendo que a própria palavra de Deus mandava que eles estendessem a mão aos órfãos, às viúvas, os estrangeiros e todos aqueles que estivessem em necessidade, em alguma situação complicada. Mas o que acontece é que a pureza cerimonial ganha a batalha. Eles não somente deixaram de ajudar, mas também foram para o outro lado da estrada, abandonando o homem em seu sofrimento e na sua necessidade. E nós não podemos ter preconceitos raciais, sociais. Nós não podemos estar alheios ao sofrimento do nosso próximo. O nosso próximo, muitas vezes, não é só o próximo dentro da igreja. O próximo são as pessoas que estão no mundo. São as pessoas que estão por aí. Esses são os nossos próximos. Existe um louvor do Grupo Logos que fala sobre o próximo. Quem é esse próximo? E é algo maravilhoso esse louvor do Grupo Logos. Então a gente observa que, eu quero ler aqui Isaías 65. Quem vive na religiosidade, irmãos, não serve de verdade. Fica preso no seu mundo. Fica preso no seu mundo. Esses dias eu assisti um filme chamado Terra Sem Lei.
E nessa cidade tinha uma igreja, tinha um pastor lá, um reverendo. E ele pregava contra o pecado, aquela religiosidade extrema. E uma mulher, ela teve o marido, parece que era bandido, tinha cometido algum crime, mas a mulher não. E acontece que essa mulher, ela precisa ir para o prostíbulo com a sua filha para tentar não morrer de fome. E chega um rapaz, um homem muito mau e perverso, que abre o salão, né, o salão, ali aquele lugar onde o povo jogava carteado, onde o povo tinha ali o meretrício, tinha aquelas coisas ali. Então a gente observa, Deus abençoe. Então a gente observa que aquele homem fala que a igreja não ajudou, porque considerava aquela mulher impura, considerava aquela mulher uma pecadora. E a mulher, ela tem que, aí ela fala assim, não, eu vou vender o meu corpo para poder não morrer de fome, eu tenho uma filha. E aí o dono daquele estabelecimento, ele fala, você não vai me dar muito lucro, a sua filha vai me dar muito lucro. E essa mulher desesperada, ela leva a sua filha para fazer programa. E acontece que os homens escolhem a filha daquela moça, daquela mulher, daquela senhora. E na hora de ter relações, ela pega o revólver e mata aquele rapaz. E como o filme se dá num contexto do século ali, da época da colonização dos Estados Unidos, a morte era por enforcamento. E aí, o pastor, o reverendo lá, ele chegava na hora tentou fazer alguma coisa, e ele ficava transtornado, mas a menina foi penalizada com a vida. E ele ficou extremamente perturbado e não conseguiu dormir com isso. Então, o homem falou para aquele homem mau, o dono do estabelecimento, falou, nem a igreja te ajudou? Que Deus é esse? E a mulher passou fome. E a fome fez ela tomar uma decisão, uma atitude muito incoerente. A pessoa no estado de fome, quase morrendo de fome, às vezes ela entra em situações desesperadoras. E Isaías 65, verso 5 diz assim, o povo que diz, fica onde estás, não te chegues a mim, porque eu sou mais santo do que tu, és no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Então, quantos que têm agindo dessa maneira, estão na casa de Deus, estão na religião, mas age com indiferença e não se importa, vê a situação e nem sequer ora. O sacerdote e o levita, eles agiram dessa maneira. Tipo assim, o que é meu, o que é seu, cada um por si, Deus por todos. Se vira para lá, o problema é teu.
E olha só, aí todo mundo estava ouvindo a palavra de Jesus. É como se o povo tivesse, o povo está atento. Aí de repente Jesus, o que ele faz? Aí ele, mais um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve piedade dele. Aqui não se trata de salvação pelas obras, irmãos. Aqui se trata de entender o que é o Evangelho, o que é a graça de Deus, o que verdadeiramente é sermos servo de Deus. É disso que se trata esta passagem. Porque o homem queria justificar, o intérprete da lei queria justificar-se a si mesmo, queria alcançar a vida eterna por si mesmo. Mas a lei, ela é da seguinte forma: ela mostrava o pecado, mas ela não tinha a condição de purificar o pecado, purificar daquele pecado. E aqui a gente observa que aqui há uma espiritualidade marcada sem misericórdia, que foi necessário Jesus agora falar de um samaritano. E esse samaritano aponta para o próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a coisa era tão séria que samaritano era a mesma coisa de um xingamento. Judeus de um lado, samaritanos de outro. Quando a Assíria invade o reino do norte, há uma mistura que acontece de israelitas com vários povos, várias nações. E surgem os samaritanos e surgem uma forma de culto totalmente diferente do culto dos judeus. Então era cada um para um lado, cada um para o outro, cada um para o seu lado, melhor dizendo. Não, a gente adora a Deus no Monte Gerizim. Nosso culto aqui está certo, João capítulo 4, sobre a mulher samaritana. Então a gente observa que sempre houve uma rixa. Aí como eles desenvolvem um culto diferente, e como a Bíblia hebraica fala de Davi, fala do sacerdócio de Davi, fala do reinado de Davi, melhor dizendo, fala das coisas sobre o rei Davi, sobre Jerusalém, sobre o templo. Então há uma ruptura. Para nós, somente o que serve é os 5 primeiros livros da lei, o Pentateuco. O resto da Bíblia, para nós não serve. Para nós não serve. Então um samaritano, você falar nome samaritano, era como, às vezes, até um xingamento. E agora, de repente, o povo, sacerdote, beleza. Levita, tranquilo. A gente sabe, conhece e tal, faz parte. Mas quando Jesus vira e fala, mais um samaritano chegou onde se encontrava. Vocês se lembram que os outros, quando viram, passou para o outro lado. E quando o viu, teve piedade dele. Será que quando você vê alguém em situação de rua, você passa do lado dele ou você passa longe dele? Será que você se compadece dele? Ou você, não quero saber desse homem?
Não quero saber dessa pessoa. Quem é o teu próximo? E o samaritano, ele se aproxima. Não se esperava isso de um samaritano. Tudo se esperava de um religioso. Todos podem ser canais da graça, todos podem ser atingidos por ela. Se esperava isso de um sacerdote, de um levita. E hoje as pessoas esperam que a igreja faça algo. Jesus espera que o seu povo faça algo. Que não haja com indiferença. Se esperavam de todos, menos do samaritano. E Jesus, quando apresenta o samaritano, ele está justamente querendo confrontar a religiosidade, a espiritualidade sem misericórdia. Ele está justamente falando de uma religião sem vida, de algo sem vida, de um povo que se justificava, de um povo que se achava mais santo, de um povo que se achava mais correto. E aí esse homem vê e se encontra, vai até essa pessoa caída, quase morta. E quando vê, tem piedade dele. Nós não podemos olhar só com um olhar de dó e ficar só com dó. Ah, eu estou com dó. Como diz no interior, não adianta nada ser dozento, né? Não. Aqui Jesus está querendo que as palavras se tornem realidade. Ele quer que as palavras se tornem prática. Ele quer que algo se torne concreto. Ele quer algo de concreto. Não só de palavra, da boca para fora. E foi necessário fazer, e foi necessário um samaritano fazer o que se esperava que os outros fizessem. Será que o ímpio vai ter que fazer aquilo que Deus espera que nós façamos como igreja, como servos de Deus? Isso aqui é algo muito sério, essa palavra. Deus espera que o seu povo faça algo, não que os ímpios façam. E muitos por aí afora fazem mais do que até nós mesmos. Tem mais empatia e misericórdia do que nós mesmos. A graça de Deus, irmãos, ela mostra que a gente não é absolutamente nada. Que Ele alcança quem Ele quiser. E que a gente tem que ser canal da graça de Deus para os outros. E nós temos que entender o que é verdadeiramente graça e misericórdia. Quantos e quantos estão no legalismo? Não posso fazer isso porque minha igreja não permite isso. Não aceito porque fulano usa isso, faz aquilo outro. Deixam a graça de Deus de lado por causa de coisas. E o apóstolo Paulo, ele falou muito sobre isso. Sobre coisas, sobre dias, sobre não toqueis, sobre essas coisas. Lá em Colossenses. As pessoas presas a um falso
uma falsa religiosidade, as pessoas presas nos seus sistemas religiosos e não entendendo o que é a graça de Deus e precisando outro fazer o que se espera que ele faça, o que se espera que a gente faça. E o que eu acho interessante, e aqui esse samaritano, ele corre um risco muito sério. Ele está em território judeu, irmãos. Sabe o que poderia acontecer com esse homem aqui? É como se alguém chegasse, não, você tentou roubar e você não conseguiu, tentou matar, não deu certo, e aí agora você está querendo remediar a situação, você está querendo tentar consertar. Ele poderia ser acusado, irmãos. Ele corre um risco muito grande para poder ajudar essa pessoa de quem ele teve compaixão. Ele corre um risco muito grande. Ninguém acreditaria na sua bondade. Tu, samaritano, conversa fiada. Sua atitude foi um alto risco para si mesmo. Ele correu um alto risco. E muitas vezes a gente não quer correr um risco. Aí a gente adota uma postura de neutralidade. Quantas e quantas igrejas que pagam para os missionários irem ao campo porque não tem coragem de ir ao campo. Muitas vezes as pessoas adotam essa postura. Vamos pagar, vamos dar um dinheiro, porque eu não tenho coragem de ir, eu não quero ir, eu não vou, e mando o outro ir. Mas graças a Deus que tem pessoas que vão. Tem pessoas que estão no campo. Quantas igrejas ricas e ricas e ricas que não estende a mão para os seus missionários, envia e abandona no campo. Pastor Adão Tavares, um dos precursores da missão na Bolívia, ele falou para o pastor Ricardo, quando o pastor Ricardo esteve na Bolívia, ele conversou com o pastor Adão Tavares e fez uma entrevista com ele. O pastor Adão Tavares, um senhor de cabeça branca, na obra missionária, muitos anos na Bolívia. E ele vira e fala assim: pastor Ricardo, muitas igrejas estão sempre arrumando pretexto e fazendo reformas, construindo e dizendo, não podemos ofertar, não podemos enviar, porque nós estamos construindo, nós estamos reformando, nós estamos fazendo alguma coisa, então não tem como a gente mandar nada. O próprio pastor Ricardo foi um mandado pelo ministério que ele pertencia, lá para a região onde ele morava no Pará, quando eu o conheci, e ele foi abandonado. E quando ele estruturou, quando ele abriu várias congregações e abriu trabalho com os povos indígenas, e a igreja falou, pastor, vamos seguir o nosso caminho, porque ninguém apoia a gente aqui mesmo, e o senhor foi abandonado, e o dinheiro que ele recebeu para comprar a igreja, onde era a igreja, a casa dele, que embaixo era a igreja, em cima era a casa dele, onde eu fiquei hospedado ali. Foi recebido, a oferta foi recebida, foi dada por um pastor ali de Anápolis. Então foi trabalho que ele conseguiu por fora. Quando estruturou e eles decidiram seguir o caminho, a igreja entrou na justiça contra eles e tentou roubar tudo, tomar tudo.
E Deus é tão tremendo, irmãos, que tinha um juiz na cidade, que o ministério grande, o ministério que tem, você via que era tudo combinado, juiz, advogado, ele falando. E Jair era causa perdida, ele falou para mim. Mas Deus é tão fiel, irmãos. Sabe o que Deus fez? Deus arrancou o juiz daquela cidade, irmãos. Mandou um outro juiz que, quando viu ali, deu causa ganha para eles. Pastor Ricardo não achava o pastor que doou a oferta para comprar, anos e anos procurando esse homem. E o caso veio bater em Brasília, porque a sede da convenção é aqui em Brasília. E quando chegou em Brasília, que quando acharam o pastor que doou a oferta, olha o que Deus faz, irmãos. A sede em Brasília pediu para eles resolverem o problema e abrirem mão e sair fora desse processo. E o pastor Ricardo permaneceu com o trabalho. Ele preside o trabalho do Pará, ele ainda é o presidente, porém ele está em Maués com o trabalho dos povos indígenas. Então ele é pastor, pastor presidente lá do Pará, na igreja. Ele teve que empossar, lá tem um pastor da sede, e ele é o pastor do ministério, a DTA, Assembleia de Deus em Tomé Açu. Então, irmãos, vocês vejam só, o que aconteceu na vida do pastor, o que acontece na vida dessas pessoas que estão aí sofrendo pela obra missionária. Então, voltando aqui, o samaritano, ele corre um risco muito grande. E ele chega, você está achando que não, vamos ali, eu vou pagar ali umas diárias no hotel ali, é fácil. Tem o Hotel Locatelli, tem o Hotel Roma, tem um hotel perto. Irmãos, achar uma hospedaria aqui era uma coisa complicada. Era uma coisa muito difícil. E esse samaritano, ele pega e aplica óleo e vinho. E sabe o que é interessante? É como se fosse uma mistura, uma espécie de remédio. O óleo, com fins medicinais, e o vinho, o vinagre, o vinho, ele também tinha as propriedades assim para esterilizar. E óleo e vinho tinha no templo. As coisas eram todas consagradas pelo azeite, pelo óleo, e tinha o vinho, que era oferta de libação, que era aquela oferta que era derramada ali sobre o altar do holocausto, quando já estava encerrando todos os sacrifícios, tinha aquela oferta de libação para poder produzir um cheiro agradável, para produzir algo, e simbolizava que estava chegando ao fim. Por isso que Paulo fala que a vida dele está sendo derramada como uma oferta de libação. Ou seja, ele está dizendo, o ato final do meu sacrifício na obra de Deus está chegando ao fim. Lá em 2 Timóteo. É por isso que Paulo fala isso. Então vocês observam que esse homem pega esses elementos e trata ali aquele homem que está semi-morto. Então o que eu acho interessante que para os ladrões o viajante judeu era uma vítima a ser explorada, de modo que o atacaram. Para o sacerdote o levita era um incômodo a ser evitado, de modo que o ignoraram. Mas para o samaritano era alguém necessitando de amor e de ajuda, de modo que cuidou dele.
E é assim. Nós temos que, vocês se lembram em Mateus capítulo 25? O que diz lá em Mateus capítulo 25? Mateus 25. Quando ele vai apartar os bodes das ovelhas, e aí ele fala, porque tive fome, 25:35, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que, sempre que deixasse de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então você veja só como que Jesus trata dessa questão. E esse homem chega na hospedaria carregando esse homem morto, e ele diz para o dono daquele estabelecimento: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Então, ele pega 2 denários, daria para cuidar uma semana inteira ali desse homem. E se viesse a ter mais gastos, ele ia cobrir quando voltasse. Ou seja, esse homem ainda corre o risco de que, se a dívida for além do que ele pode pagar, ele se tornaria um escravo para quitar aquela dívida. Então, ele não se importa de talvez virar um escravo. Ele poderia acontecer isso com ele, se ele não tivesse condições de arcar todas as despesas. E ele também falou assim, é como se ele também estivesse dizendo: olha, e aqui a gente entende o quê? Quando for para fazer alguma coisa, que faça como a gente pode dizer, que a gente faça com vontade, verdadeiramente, não só pelas metades. Porque esse homem deu 2 denários, bancou quase uma semana ali naquela hospedaria, e ainda disse que se tivesse gasto extra, ele ainda ia pagar tudo. Ou seja, a assistência que ele estava prestando era uma assistência completa. Então você veja só, que esse homem correu um risco muito grande. Correu um risco muito grande. Porque ele teve compaixão.
E o que a gente aprende é que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para, de vários povos, fazer um só. Ele quebra, Ele joga por terra a barreira da inimizade. Ele lança por terra a indiferença. E Efésios capítulo 2 fala isso que eu estou tratando com vocês. Capítulo 2 de Efésios, versículo de número 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, ele está dizendo no versículo 11 e 12 de Efésios 2, que os que foram circuncidados eram zombados por aqueles que não eram circuncidados. Os circuncidados, aliás, zombavam aqueles que não eram circuncidados, melhor dizendo. Vamos refazer a frase. Ou seja, eu sou judeu, eu tenho uma aliança com Deus e vocês não têm. E aí ele vai dizendo que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. E no versículo 16 diz que, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então aqui ele está dizendo que a barreira da inimizade, ela cai por terra, a barreira da separação cai por terra. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve isso daqui, ele tem em mente o templo, que tinha o quê? Uma separação. O átrio dos gentios e a parte dos israelitas, as partes das mulheres. Então havia divisões dentro do templo. E Jesus Cristo, ele faz o quê? Ele joga por terra tudo isso, através do seu sacrifício. E ele aproxima todo mundo de Deus. Ele traz a paz do que estavam longe de Deus e com o que estava mais perto de Deus. E todos se tornam um só em Cristo Jesus. Então, irmãos, esse homem, voltando aqui ao texto de Lucas, ele corre sérios riscos, mas a compaixão o guiou. O verdadeiro amor o guiou. E é assim que nós devemos ser guiados verdadeiramente pelo amor, não pela religiosidade. Tem a parte da ação social na igreja, tem ali o quilo,
Não significa que você tenha que trazer 1 quilo. Se você pode, traga uma cesta básica. Traga alguma coisa. Porque a gente recebe 4 cestas da sede. E ainda monta mais outras cestas aqui na igreja. E o nosso desejo, com certeza o desejo do Departamento da Ação Social, é que isso aumente. Porque é o que nós temos que fazer. Os sacerdotes e os levitas estão descendo do templo, indo para casa. Lá não, lá a gente adora, lá a gente faz, lá a gente está prestando culto a Deus. Então quando eu saio, não estou prestando culto a Deus. Então eu me encho de Deus e no meio da semana faz o quê? Não faz nada. Só faça alguma coisa se for aqui dentro da igreja. Isso aqui é a palavra de Deus que nós estamos ministrando, irmãos. É o que o texto está dizendo. Nós estamos destrinchando o que o texto quer dizer. Porque esses homens estavam lá. Não, eu estou indo embora para minha casa, eu estou cansado. Eu tive que ajudar a degolar bicho, limpar bicho, e oferecer, e sacrifício, aquela coisa toda. Não. Isso aí não é problema meu. Isso aí não é problema meu. É problema nosso. E esse homem... E aí Jesus termina a história. E qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele é o intérprete da lei, ele não é besta, não é bobo, nem nada, ele sabe o que é certo. Ele sabe o que é certo. Quantas pessoas pega, nem crente não é, pega a Bíblia Sagrada e lê e entende. Entende, mas não obedece, não tem aquele sentimento. E aí Jesus pergunta, qual dos 3 quem você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aí ele responde, aquele que teve misericórdia dele. A coisa que é tão séria, irmãos, que ele não fala, o samaritano. Porque se ele falasse, o samaritano, ai, irmãos, aí era outro tapa. E ele não fala, ele fala, aquele que teve misericórdia. Ele não teve a coragem de dizer, para você ver, a religiosidade era tão pesada, tão séria, que ele disse, aquele que teve misericórdia. Ele não, esse nome de samaritano não vai estar na minha boca, não. Não vai estar na minha boca, não. Não vou falar desse nome, não. É aquele lá que teve misericórdia. Aí Jesus vira para ele e diz, vá e faça o mesmo. Oh, irmão. Jesus, ele sabe pegar o sujeito na curva, né? Ele sabe confrontar quando a gente precisa ser confrontado. O homem não teve para onde correr, tentou pegar Jesus e Jesus no final pegou ele. E Jesus estreitou ele e falou, vai e faça o mesmo. Rapaz, esse negócio aqui é interessante. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2.
Não, eu vou ler do capítulo 1, 26 e 27, depois a gente entra no 2. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome sobre vós, que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei, régia segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, não se adultera, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, versículo 12: falai de tal maneira, e de tal maneira você deve proceder. Se não tem misericórdia, vai ser sem misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então você veja só, que aqui nesse texto de Lucas, a gente leu aqui Tiago, e voltando ao texto de Lucas, nós vemos aqui vários pecadores. Nós vemos aquele que pecou roubando, quase matando. É o pecado de comissão que ele fez. E você vê outras situações, o pecado de omissão, que sabia o que era certo fazer e não fez. E é assim que a Bíblia trata a gente, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Então nós temos que tratar todos com igualdade.
e entender que essa palavra, ela se trata, e ela está querendo mostrar, que por si só ninguém será justificado diante de Deus, e que as pessoas precisam experimentar a graça de Deus, para que outros também experimentem a graça de Deus através de você. E que a gente verdadeiramente haja como servos de Jesus Cristo. Então, é isso que nós temos que entender. A salvação acontece para o homem ferido na forma de uma demonstração dispendiosa de amor inesperado. Ninguém esperava que o samaritano fosse liberar tanto amor. No processo, ela parece fazer uma declaração acerca do Salvador. Cuidadosamente sugerimos que Jesus, o estrangeiro rejeitado, colocou-se no papel do samaritano, que aparece dramaticamente em cena para atar as feridas do sofredor, como único agente da dispendiosa demonstração do amor inesperado de Deus. Então essa é a parábola do samaritano nesta noite. E aprendam uma coisa, irmãos. Toda e qualquer palavra que ministrarmos aqui, nesse púlpito, jamais será para jogar indiretas ou para desabafar. Nós ministramos a palavra como ela é. Então, irmãos, quando a mensagem ela nos confronta, é Jesus com seu amor nos chamando a atenção para que a gente haja conforme aquilo que Ele quer. Sabe por quê? Porque o maior desejo dele é nos abençoar. E a palavra confronta e fala com todos nós. Minha esposa está comigo há 16 anos.